O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Mensagem: aceitemos a dor. Aceitemos realmente a dor na condição de apoio celeste com que a divina providência nos enriquece o caminho. Toda a natureza para ajudar a experiência do homem, alimentando-o e amparando-o, padece constantes dilacerações. Para transformar-se em sementeira proveitosa, morre o grão esquecido no solo. Para converter-se a espiga em farinha, humilha-se asfixiada sob a mão que a tritura. Para dar-se em pão abençoado à mesa, submete-se a farinha à elevada tensão do forno. Para servir no levantamento do edifício, sofre a pedra a pressão do martelo. Para oferecer-se em beleza e brilho, obedece o seixo bruto ao buril que o aprimora. Para responder às necessidades do conforto, desce o tronco aos insultos da lâmina. Para contribuir no progresso, encontra o metal às injúrias do fogo. A responsabilidade na oficina do caráter é luz que engrandece todo o espírito que lhe atende às obrigações. Não lamentes a dificuldade e nem amaldiçoes o sofrimento que porventura te busquem. Não temas a dor na escola da vida e recolhe, em silêncio, as bênçãos de que se faz emissária. Não te enganes com as aparências. Quando te vejas no usufruto dessa ou daquela provação, atento às circunstâncias do mundo, às imposições dos que te cercam, ou às convenções em que a existência se te condiciona, escolhe a senda da abnegação em auxílio aos outros, porque o Senhor nos ensinou em espírito e verdade que somente a preço do esforço máximo pela vitória do bem, com o esquecimento de todo egoísmo, é que escalaremos o monte da paz com a nossa própria renovação. Mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, no livro Nascer e Renascer. Prece. Deus, Senhor de todos os mundos, nos colocamos na Tua presença em prece para mais uma vez pedir. Pedir o Teu perdão às nossas muitas falhas e pedir que a Tua luz e o Teu amor preencham os nossos corações, por vezes cansados, mas certos de que todos os acontecimentos de nossas vidas seguem o Teu planejamento divino e que a nós cabe termos paciência e sabedoria para enfrentá-los. E mais do que isso, que tenhamos a grandeza de buscar o aprendizado e o crescimento espiritual e moral necessário à nossa jornada evolutiva. Pai, também te pedimos, sê nosso guia, hoje e sempre. Assim seja. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se?
Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse: "Bem-aventurados os aflitos", haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, e não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que foges à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei, sem murmurar, as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Comentário. Prometeu Jesus as bem-aventuranças, a felicidade, a quem sabe sofrer as vicissitudes da vida, considerando-as justas, porque confia no amor e na justiça de Deus. A quem, em as sofrendo, procura manter-se equilibrado na busca de resolvê-las, sem ferir a si próprio e a outros. Há mérito e muito mérito quando as pessoas se sacrificam voluntariamente em favor do próximo, quando os seus sacrifícios beneficiam outros. Neste caso, o sacrifício torna-se caridade, amor, devoção. Renunciar a algo necessário a si em favor do próximo é o verdadeiro cilício, aquele que propicia conforto, consolo, alegria, esperança, confiança e, ao mesmo tempo, provoca em quem assim o faz transformações que o levarão a transcender-se espiritualmente falando. Ninguém progride sem dores e sofrimentos em um mundo de expiações e provas, portanto, não precisamos procurá-los ou aumentá-los, visando caminhar mais depressa para a perfeição. O Espiritismo nos esclarece, através dos seus princípios, que o caminho da elevação é o da solidariedade, da fraternidade, que farão desabrochar em nós o amor ao próximo. Busquemos ser rigorosos conosco, lembrando sempre do Mestre Jesus, que, sendo espírito puro, veio à terra conviver com irmãos imperfeitos, rebeldes. Foi humilhado, caluniado,
desprezado, incompreendido, abandonado. Sofreu o martírio da cruz, símbolo da morte infamante. Viveu pobremente, sem nada possuir de bens materiais. Manteve-se sempre autêntico, não cedendo aos princípios da época. Fez o que veio fazer com simplicidade, com humildade, com confiança, continuando a ser o modelo a ser seguido, o exemplo maior de como deve ser todo filho de Deus. Prece. Pai Celestial, agradecemos imensamente a Tua presença em nossas vidas. Também agradecemos por permitires que bondosos irmãos celestiais possam nos auxiliar, proteger e amparar nas muitas provas e expiações necessárias ao cumprimento da Tua divina justiça. Espíritos imperfeitos que somos, ainda necessitamos da dor para entendermos o Seu amor por cada um dos Teus filhos. Mas em todos os momentos, a Tua presença nos preenche com serenidade e luz. Pai, que não nos falte a fé e a coragem para seguirmos adiante, sempre certos do Teu amparo amoroso. Assim seja.